sim, amigos da Rede Gol! Quer dizer, Blockfoot. E aí, meus cartoleiros de plantão, tudo firme? Quem vos fala sou eu, João Medina. Peço desde já para vocês se inscreverem aqui no canal, fazer o CCC, que é o curta, comente, compartilha, por algum lugar aqui da tela tá passando minhas redes sociais. E é isso aí, bora pro vídeo. Então, moçada, como vocês foram nessa terceira rodada? Mitaram? Choraram? Foram bem? Foram mal? Pois bem, levando em consideração a média dos cartoleiros, até que a gente foi muito bem. A gente fez 82,23 pontos e conseguimos uma pequena valorização de 7,44 cartoletas, graças ao grande mito da rodada, que foi Marinho, que foi o nosso capitão, e ele conseguiu nos render 6,46 cartoletas. Ele fez 23 pontos e como ele foi o nosso queridíssimo capitão, a gente conseguiu 46 pontos com ele e fizemos assim, né, os 82,23 pontos. E agora a nossa equipe se encontra com 123,64 cartoletas. Deixando de lado o blá 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 clássico aí do início do vídeo, bora para a nossa escalação. O nosso goleiro desta rodada vai ser Fernando Praz, goleiro do Ceará, que vai jogar contra o Vasco, e ele precisa de 0,07 pontos para começar a sua valorização. Coloquei Fernando Praz porque ele pode arriscar uma defesa difícil, ele é um ótimo goleiro, né? A gente deu o azar de colocar ele na primeira rodada, ele fez menos 6, porém na rodada seguinte, na segunda, ele passou dos 10 pontos. Vai entender? Então a gente vai arriscar com o Fernando Praz, também por questões de cartoletas, que a gente ainda não está com um número instável de cartoletas. E ele pode trazer uma defesa difícil aí, a lei do ex, já que ele foi um grande goleiro do Vasco da Gama também. Então vai que ele pega uma defesa difícil, pode defender um pênalti. PSG eu acho difícil, porém vai que, né? Vamos deixar no ar. E como opções aqui para vocês, eu trago o Cássio, goleiro do Corinthians, que vai jogar contra o Curitiba, e ele precisa de 4,8 pontos para valorizar. Estou colocando ele por causa do SG, que é bem provável que o Corinthians vai manter o SG. Não sei se vai ter defesa difícil ou não. Coloquei justamente pelo SG, que só com o SG ele consegue valorizar. Como opção aqui um pouco mais arriscada, eu trago o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, que vai jogar contra o líder Atlético Mineiro, e ele precisa de 3,6 pontos para começar a sua valorização. Contudo, como a gente sabe, o Gatito é um ótimo goleiro e pode trazer muitas DD pra gente, então eu coloquei por isso. Já que a gente colocou algumas opções do Atlético Mineiro na nossa equipe, e bem provável que o Atlético Mineiro fure a defesa do meu queridíssimo Botafogo, infelizmente, porém é a grande realidade. E como outras opções eu trago o Rafael, goleiro do Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Botafogo. Ele precisa de 3,3 pontos para começar a sua valorização. Bem provável que vai manter o SG, porque o ataque do Botafogo está em uma fase aí horrorosa. E o outro aqui que eu trago também é o Everton, goleiro do Palmeiras, que vai jogar contra o Atlético Paranaense. E ele precisa de um pouquinho também para valorizar, que vai ser a segunda partida dele. E também a lei do ex, né? Já jogou muito tempo no Atlético Paranaense e se destacou com a camisa do Atlético Paranaense. Para abrir a nossa dupla de zaga aqui, eu escolhi Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, que vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense, e ele precisa de 1,4 pontos para começar a sua valorização. Bem baixinho para o zagueiro que Vitor Cuesta é um zagueiro que tanto desarma como pode fazer um gol para a gente, e é um jogador que não pode faltar na equipe de todo mundo aí, né? E a outra, que vai ser Gil, zagueiro do Corinthians, que vai jogar contra o Curitiba. Ele precisa de no mínimo 2,6 pontos para começar a sua valorização. O Gil é estabilidade. Como sabemos, a equipe do Curitiba está muito fraca, não está conseguindo fazer gol. Está 4 jogos, se eu não me engano, sem fazer gol. Então é importante ter um zagueiro seguro para esta rodada. E a dupla mais segura que eu achei foi Vitor Cuesta e Gil. E como opções para vocês eu trago Pedro Jeromel, que vai jogar contra o Flamengo, né? O Grêmio vai jogar contra o Flamengo, e ele precisa de 4 pontos para começar a sua valorização. Algo que é bem tranquilo também para Pedro Jeromel, levando a fase do ataque do Flamengo. O time do Flamengo não está tão bem, porém em questão de confronto entre Grêmio e Flamengo, a gente sabe que é sempre muito pegado, que pode dar uma virada de chave aí, o Flamengo pode voltar a engrenar aí contra o Grêmio, e a gente não quer isso, né?
E outras opções aqui que eu trouxe é Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Botafogo. Ele precisa também de 4 pontos para começar a sua valorização. É um zagueiro seguro também, né? E a gente está achando que pelo menos eu acho, que o Atlético Mineiro deve manter o SG nesse jogo, já que o ataque do Botafogo não está tão produtivo como a gente espera, né? E outra aqui é Danilo Avelar, zagueiro/lateral do Corinthians, que vai jogar contra o Curitiba, né? Ele precisa de 3.4 para começar a sua valorização. Danilo Avelar ele está jogando improvisado, né? Improvisado entre aspas, porque ele virou um zagueiro. Porém, ele não tem tanta tendência defensiva. Então, por isso que eu escolhi o Gil, porque Danilo Avelar, querendo ou não, ele, por aspectos de laterais, ele sai muito com a bola, então ele pode perder muita bola. Às vezes ele não faz muitos desarmes, né? Porque ele está indo muito à frente ainda por questão do costume como lateral. Então eu preferi manter o Gil aí, mesmo o Danilo Avelar sendo um pouquinho mais barato que ele. Para as nossas laterais, finalmente, depois de eu pedir tanto para Deus, eu consegui escalar Saravia para essa rodada. Saravia é jogador do Internacional que vai jogar contra o Atlético Goianiense. Ele precisa de pelo menos 4.6 pontos para começar a valorização, algo que vai ser bastante tranquilo para ele, já que ele é o rei dos desarmes. Em 3 rodadas o cara fez mais de 20 desarmes, cara. Meu Deus do céu, muita coisa. É um jogador também que não pode faltar na equipe de todo mundo, a não ser quem tá falido aí de cartoleta como eu. Dei um jeitinho de encaixar ele aqui, mas encaixou, né? E outro que vai jogar com a gente aqui novamente é Juninho Capixaba, lateral do Bahia, que vai jogar contra o São Paulo, e ele precisa de 3.4 pontos para começar a sua valorização. O time de São Paulo também está cedendo muita bola, não está conseguindo chegar muito bem ao ataque, então o Juninho Capixaba é uma boa, sendo que ele também pode fazer um cruzamento, dar uma assistência, e ele chega muito bem na área, chuta. Nos scouts dele dá para perceber que ele é um jogador que chega muito na área ali para conseguir um chute no último terço do campo, para conseguir o chute. E como opções aqui para vocês, está bastante recheado, como dá para perceber em outras opções também. Outras posições tem bastante opção nessa rodada. As opções que eu trago para vocês de laterais são Guilherme Santos, do Botafogo, que vai jogar contra o Atlético Mineiro, e ele precisa de 3.3 pontos para valorizar. Guilherme, eu estou trazendo ele porque ele está em uma posição errada, né? Já que ele é lateral de ofício, porém está jogando mais à frente, então a possibilidade dele fazer um gol é maior. Então, basicamente, é por isso. E analisando como sou botafoguense, analisando o jogo dele, ele está sendo um jogador bastante agudo que pode dar um trabalho aí para a defesa do Atlético. Outra opção aqui é Sid Clay, do Corinthians, que vai jogar contra o Curitiba, e ele precisa de 4.7 pontos para começar a sua valorização. Sid Clay também a gente já conhece, velho conhecido aí dos cartoleiros de plantão. Sid Clay é um jogador tanto ofensivo como defensivo, defende e ataca muito bem. E no sistema do Thiago Nunes ele está se dando muito, muito bem. Outras opções aqui é Nino Paraíba, do Bahia, que vai jogar contra o São Paulo, e ele precisa de 3.1 pontos para valorizar. Nino Paraíba também, um jogador muito bom, já é conhecido cartoleiro, foi queridinho nos outros anos. Cruza muito bem a bola, pode fazer um gol, que sempre ele pisa na área também. É um lateral muito bom. E as outras opções aqui é Sander, do Sport, né, que vai jogar contra o Santos. Ele precisa de 1.6 pontos para valorizar. Sander é um lateral que eu gosto muito, que ele rouba muita bola, cobra falta, então pode dar assistência por falta também. E o outro aqui é Moisés, lateral também do Internacional, que vai jogar contra o Atlético Goianiense, uma opção mais barata que o Saravia. E ele precisa de 2.3 pontos para valorizar, e é bom também igual o Saravia. Para abrir a nossa trinca de meio campo, eu escolhi Thiago Galhardo, do Internacional, que vai jogar contra o Atlético Goianiense. A nossa segurança, né? Ele precisa de 2.4 pontos para começar a sua valorização. Sabemos que a sua referência de ataque, Paulo Guerreiro, não vai jogar por causa de uma lesão que ele teve no joelho. Quem deve jogar deve ser o William Potker ou Yuri Alberto, recém-contratado do Santos. Porém, a gente acredita muito em Thiago Galhardo, um jogador de minha segurança, que eu gosto muito, sou muito fã desse cara. As outras opções aqui, os dois outros, eu trago o Luan, do Corinthians, que vai jogar contra o Curitiba. Ele precisa de 2.2 pontos para valorizar. O Luan está em decadência na carreira dele desde 2017, da Libertadores do Grêmio, né, que o Grêmio foi campeão. O Luan vem decaindo, como sabemos. Porém, o Luan é um jogador que pode surpreender.
Às vezes ele gosta de surpreender e vamos ver que se nessa rodada ele dá uma surpresa aí pra gente, consegue uma boa pontuação. O outro aqui que eu trago para vocês é Johan do Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Botafogo. Ele precisa de 2,8 pontos para começar a sua valorização. Johan é um jogador que pode dar uma assistência, pode fazer um golzinho. Ele está substituindo o Nathan, que se machucou aí, que era a nossa opção de segurança também. E Johan está se saindo muito bem substituindo o Nathan. E como opções aqui para vocês, eu trago o Daniel Alves, do São Paulo, que vai jogar contra o Bahia, e ele precisa de 2,4 pontos para valorizar a lei do ex, já que Daniel Alves foi revelado pelo Bahia, se diz baiano de coração, né? Tem vontade de jogar no Bahia ainda, mesmo ele falando que em outro time do Brasil ele não jogaria, mas né, a gente sabe que o coração dele é do tricolor baiano. E trago também Benítez, do Vasco, que vai jogar contra o Ceará. Ele precisa de 3 pontos para começar a sua valorização. Benítez também é um jogador que não está necessitando de assistência nem gol para fazer boas pontuações, então é importante estar de olho nesse cara. Outra opção aqui é Edenilson, do Internacional, que vai jogar contra o Atlético Goianiense. Ele precisa de no mínimo 1 ponto para valorizar, então muito bom para quem está precisando de cartoleta, já que Edenilson pisa muito bem na área, sempre marca um golzinho aí. Teve o gol dele já marcado em impedimento, já fez gol nesse brasileiro, então é legal ter ele na equipe. E também trago o Carlos Sanches, que também não está tão bem, do Santos, que vai jogar contra o Sport. Ele precisa de 2 pontos para valorizar. Porém, Carlos Sanches é um jogador importante para a equipe do Santos, como sabemos da temporada passada. Ele jogou muito bem e pode ser que ele surpreenda como ele surpreendeu ano passado. Então, dá para colocar ele na equipe com o pé atrás, porém é uma boa. Para iniciar nosso ataque aqui, eu escolhi Jô, que vai ser o nosso capitão. Jô, que é do Corinthians, né, vai jogar contra a equipe do Coritiba e ele precisa de 1,9 pontos para começar a sua valorização. Desde que ele voltou do Japão, o cara tá metendo gol a rodo, então não pode faltar na equipe de todo mundo. Soteldo também é a nossa outra opção aqui do Santos, que vai jogar contra o Sport. Ele precisa de no mínimo 4,8 pontos para começar a sua valorização. Soteldo meteu um golzinho na última rodada e a gente está na expectativa de ser a mesma coisa, meter um gol ou dar uma assistência, que é bem provável que ele vai fazer. E o outro aqui para fechar o nosso trio é Claudinho, jogador do Red Bull Bragantino, que vai jogar contra o Fluminense. Ele precisa de 3 pontos para começar a sua valorização. Claudinho se destacou pela Série B ano passado, pelo próprio Red Bull Bragantino, foi o destaque da equipe, então não pode faltar. Ele, independente de gol ou assistência, está pontuando muito bem, sendo que ele já fez um golzinho na primeira rodada contra o Santos. Porém, ele é um jogador excelente para o Cartola, já deu para perceber. E como opções aqui para vocês, eu trago o Mito Marinho, né, do Santos, que vai jogar contra o Sport. Ele precisa de 10,3 para começar a sua valorização. A gente não vai colocar Marinho nessa rodada justamente por questão de valorização. Para ele fazer cartoleta para a gente, ele tem que fazer uma pontuação alta e a gente ficou com o pé atrás assim, porque é muito alta a pontuação. Marrone também trago para vocês, do Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Botafogo, e ele precisa de no mínimo 8,22 para valorizar. Marrone conhece muito bem a equipe do Botafogo, já que ele é cria do Santos, tô maluco, cria do Vasco da Gama, então conhece muito bem. Ele foi muito bem na última rodada, meteu 2 golzinhos, um de pênalti, uma arrancada, que é característica do jogador. Outro aqui que eu trago é Arthur, do Red Bull Bragantino, que vai jogar contra o Fluminense. Ele precisa de no mínimo 3,2 pontos para começar a sua valorização. Algo que vai ser bem tranquilo para ele, já que ele está conseguindo umas médias legais, independente de gol ou assistência, sendo que ele também já deu uma assistência neste campeonato contra a equipe do Botafogo. Porém, é um jogador que chuta muito, então aí ele está muito perto de fazer um gol ou dar uma assistência. Outra opção aqui é Diego Souza, atacante do Grêmio, que vai jogar contra o Flamengo, e ele precisa de no mínimo 1,4 pontos para valorizar. Diego Souza está na sua fase artilheiro, mesmo ele tendo errando um pênalti na última rodada. Diego Souza sempre está marcando um golzinho, então é importante ter na equipe, já que o Flamengo está numa fase ruim, então é importante aproveitar essa fase. E outra opção aqui, a última opção, é Marcos Paulo, atacante do Fluminense, que vai jogar contra o Red Bull Bragantino, e ele precisa de 1 ponto para valorizar. Marcos Paulo está como uma das apostas, né, como uma revelação, de acordo com o jornal AS, se não me engano, da Espanha, que já citou alguns nomes daí, jogadores para ficar de olho neste campeonato brasileiro.
E para fechar a nossa equipe aqui, o nosso técnico vai ser Eduardo Cudê, do Internacional, que vai jogar contra o Atlético Goianiense. Estamos esperando que ele vai dar uma ajeitada aí na equipe e vamos conseguir uma boa pontuação com ele. E como opções aqui para vocês, eu trago o Cuca do Santos, que vai jogar contra o Sport, e cuidado que ele está um pouco valorizado, então pode desvalorizar, fique de olho nisso. E Thiago Nunes do Corinthians, que vai jogar contra o Coritiba também, então bem provável que vá bem, já que o Coritiba está muito mal. Então a nossa equipe foi essa daí, esperamos que vocês façam boas pontuações daí para falar, nossa, o Blogfoot ajudou a gente, o João Medina ajudou a gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber disso. Se vocês seguirem nossas dicas, deixa aí no comentário, como falei do início. Se inscreve no canal, dê o joinha aí, faz o CCC que eu curto, comente, compartilha. É isso daí, boa sorte nesta rodada, que vocês mitem essa rodada. E é isso aí, fui!